A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 14 de agosto de 2020, né? Sexta-feira, a importância da sexta-feira, ela tem que ser igual à importância da segunda-feira, né? Por que que eu digo isso? Porque a sociedade, a humanidade, né? Ela criou pequenos ciclos, né? Ciclos de vida, por exemplo, temos aí o segundo, o minuto, a hora, né? Nós temos o dia, nós temos a semana, temos o mês, temos o ano, né? Então, nossa vida é ali a segunda a segundo, que vai completando uma hora, que vai completando um dia, que vai completando uma semana, e a segunda-feira, ela é importante porque ela inicia um novo ciclo, né? Então, ao invés de você ficar com raiva porque acabou o final de semana, muito pelo contrário, você tem que agradecer, ser grato por estar vivo e poder iniciar mais um ciclo de vida, né? E sexta-feira é tão importante quanto a segunda porque você só está na sexta-feira porque você teve uma segunda, né? Então, para você estar na sexta, você necessariamente terá que passar pela segunda-feira. Então, são duas datas assim muito bacanas, porque uma começa e a outra ali simbolicamente encerra mais esse pequeno ciclo, né? Então, sexta-feira é um dia para você completar, né? Na verdade, ainda temos aí um dia todo pela frente que temos que cumprir com as nossas obrigações, mas com a mesma alegria que a gente faz isso iniciando na segunda-feira e, claro, nos outros dias também. E o final de semana é para a gente descansar, repensar como é que vai ser a próxima, né? Então, tá tudo certo. Que bom que você está aqui ouvindo, agradeço, sou grato pela sua companhia. E vamos agora com o céu azul, como sempre, mas com nuvens esparsas e o sol já a postos. Começa agora para toda a Tutóia e região e também para todo o Brasil e o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição do seu maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, né? E esse programa tem um objetivo que é esclarecer coisas para você, trazer ideias, trazer informação verdadeira, né? Por que com a informação verdadeira? Porque ela está aí ela está aí nas melhores fontes, né? O que é verdade? Verdade é aquilo que você crê. Mas tem o seguinte, você pode criar suas verdades. Tem as suas verdades que você cria e tem as verdades que você teria que tomar conhecimento, né? Então, por exemplo, o que faz um vereador, né? Você tem aí o seu modo de pensar, mas existe um modo certo de pensar que é a lei, né? O vereador só deve fazer o que está autorizado dele fazer. Bom dia, Normanda. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar hoje sobre o que faz o vereador, né? Então, isso é informação certa. Se você só imagina, só espera o que o vereador faça, sem saber exatamente qual é a sua obrigação formal, então você não está... Isso vai influenciar no seu voto, sabe? Isso vai influenciar no seu voto. Então, nós vamos esclarecer isso tudo direitinho daqui a pouco, certo? Mas o certo é que esse programa está de campanha aberta contra fake news. Porque principalmente agora, em época de eleição, você está sendo bombardeado por fake news, né? Porque, infelizmente a política, né? As campanhas políticas, elas deixaram
ou pelo menos o tempo de exposição de projeto, de exposição de promessas, de exposição de intenção de trabalho, foi tomado aí pela difamação de um candidato a outro candidato, né? Então, esse programa aqui, ele zela pela boa campanha. A boa campanha é aquela que ao invés de você ficar xingando, criando mentiras sobre o candidato, e você, simpatizante, que é usado, né? Que é usado por essas pessoas para compartilhar informação falsa, você é apenas um peão ali no tabuleiro de xadrez, né? Então, se você recebe uma notícia que você sabe que é falsa, né? Mas você está ali imbuído de uma campanha, e para isso você tem que, e para isso vale qualquer coisa, então você não está contribuindo para a melhoria da sociedade, certo? Então, a informação falsa, ela empobrece a sociedade, ela baixa a qualidade das relações sociais, ela denigre a boa convivência, né? Então, nós precisamos ser honesto conosco mesmo, né? Para que as outras pessoas possam ter a melhor informação. Então, não seja essa pessoa que tudo que você recebe no seu Facebook, tudo que você recebe, tudo que você lê no Facebook, tudo que você lê no Instagram ou no Telegram, qualquer outra rede social, e principalmente no WhatsApp, aquilo, antes de você passar, vá na internet, que a internet não é o seu Facebook, a internet não é o seu WhatsApp, a internet não é só o seu Instagram. O Instagram, as redes sociais são apenas plataformas que funcionam na internet, mas a internet não é isso. A internet é muito mais do que isso, ok? Às vezes a confusão é o seguinte, porque a maioria dos celulares funcionam com créditos, né? E a navegação na internet realmente ela come créditos, não é um serviço grátis, né? Mas acontece o seguinte, e para que você contrate os serviços, as operadoras oferecem acesso grátis às redes sociais. E de repente você só tem acesso ao seu Facebook, só tem acesso ao seu WhatsApp. Então tudo que você... Aí você acha que a internet só é o que você pode acessar. E não é bem assim. Então, antes de passar uma informação para frente, dê um jeito de descobrir se ela procede ou não. E tem mais outra coisa. Tem também sites que parecem de notícias, mas não é de notícias. Também são disseminadores de fake news. Tanto que está aí o STF cuidando dessa questão, tem o próprio Congresso Nacional, né, cuidando dessa questão, né, combatendo aí a fake news. As próprias redes sociais estão aí imbuídas de criar algoritmos para que as informações não passem, né, as informações falsas não passem. Então, muito cuidado. Não é porque o presidente falou, não é porque eu falei, não é porque o seu amigo falou. Procure, né? Descubra aí uma forma de... evidentemente, outro dia o Felipe Neto, né? Que é um dos maiores youtubers, o mais importante youtuber, porque tem mais de 60 milhões de seguidores. Ele disse o seguinte, que como é que a mídia tradicional pode competir com os sites que divulgam fake news, né? Se todo o conteúdo praticamente é pago, né? Eu assino a Folha, assino a Veja, assino o Estadão, assino o Globo, esses 4 jornais, né? Então eu tenho acesso a essas coisas, mas aí 20 mais 10 ali dá uma grana. Mas também tem o G1, tem o G1 do seu estado, tem o Correio Brasiliense, tem o Valor, né, tem umas partes lá. Os sites têm umas partes que é grátis. Então,
Olha, a grande mídia são empresas especializadas em apurar informações. Claro que erram, mas eles têm telefone, eles têm e-mail, eles têm contato, as matérias elas têm o nome do jornalista, sabe quem foi que escreveu, você sabe como achá-los, né? Diferente de um vídeo, de um áudio ou de um texto apócrifo. O texto apócrifo é aquele que você não sabe quem escreveu, quando escreveu, em que circunstâncias escreveu, você não sabe qual é a fonte, né? Memes é um apócrifo que só tem ali. Então você escreve qualquer coisa, você pode criar vídeos, você pode criar. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas acontece que tem ali você tem que escolher umas fontes para você fazer, então, pelo menos para você tirar dúvidas, né? Então é isso. Repense aí antes de repassar uma informação que você não sabe exatamente de onde veio e se é verdadeira. Então, na dúvida, em bem da sociedade, em bem da boa convivência, para o bem do bom debate, né, político principalmente, não passe essa informação para frente, ok? Então vamos aqui para as nossas efemérides. O dia 14 de agosto, no tempo, né? Então, para os católicos, hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, né? É dia da unidade humana, né? Dia da unidade humana. É ali a questão da própria pessoa, um dia para você pensar em você mesmo, um dia de pensar qual é a sua posição no mundo, como é que você está contribuindo para a sociedade, né? Então, o dia da unidade humana, ele traz essa reflexão. Não sei exatamente como é que isso apareceu, mas hoje, o dia 14 de agosto, é o dia que se celebra a unidade humana, que é uma oportunidade para você refletir sobre quem você é, né? Hoje também é o dia de combate à poluição, né? Das nossas praias ainda tem muita poluição. Então, se você não está aí muito disposto a juntar, a fazer ali uma contribuição de retirar algum lixo da praia, principalmente das dunas, que é o nosso maior patrimônio de natureza aqui, então pelo menos não suje, né? Já é bastante coisa. E também é o dia do controle da poluição industrial. Também é dia do protesto, né? Então, mas o protesto tem que ser um protesto pacífico, um protesto dentro das leis, um protesto que tenha uma agenda legítima, né? Protestar contra os poderes não é um protesto legítimo, é um atentado à democracia. Ok? Muito bem. E os eventos no dia 14, né? Na verdade, 1945, aqui, nesses dias, né? Tem vários dias aqui que é atribuído à rendição condicional do Japão às forças aliadas, que marcaria o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, essa semana que encerrou hoje, em 1945, foi decisiva para o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Eu aconselho que você pesquise sobre a Segunda Guerra Mundial, porque muita coisa que aconteceu lá refletiu no que está acontecendo hoje, principalmente a Declaração dos Direitos do Homem, né? Aumentou ali as regras de guerra, tanto que nós estamos aí mais de 70 anos, né? Acho que é o maior período de paz sem ter uma guerra mundial, né? Então, leia sobre isso, porque é a nossa história contada ali, né? A nossa pior parte, vamos dizer assim. Hoje também é o aniversário da cantora Eliana Pittman, né? Muito sucesso aí em algum tempo. É também o aniversário do jornalista brasileiro Caio Blinder, né? E também o aniversário do Magic Johnson, do Los Angeles Lakers, né? O jogador de basquete americano, um fenômeno, né? Também é aniversário do Jorge Pontual, o ator brasileiro. Eu sempre falo dos atores porque os atores, eles têm uma função importante aqui na nossa vida. São as pessoas que entregam
o seu corpo, entregue a sua mente para trazer personagens através dos quais nós podemos aprender muito. Por isso que as novelas têm ali os seus problemas, mas também elas ajudam, tem ali uns personagens muito bacanas. Tem quem não se lembra do Odorico Paraguaçu, quem não se lembra da Viúva Porcina, quem não se lembra da Tieta, né? Então são personagens ali marcantes que ajudam a entender as pessoas e até entender a nós mesmos, porque de repente nós temos ali algum personagem daquele tem alguma coisa que nos pertence, né? Que a gente se espelha naquela pessoa lá, e a gente pode mudar bastante ali, assistindo performances maravilhosas desses atores. Tanto que o cinema, né? O cinema é o maior patrimônio cultural, né? Então, os atores também têm problemas sérios, né? de relação com os próprios personagens. Então, um personagem, leia sobre o trabalho de um ator para interpretar um personagem. Tem ali o Fênix, né? Eu acho que é Fênix, o cara que fez o Coringa, né? Essa última versão do Coringa. Cara, se você vê ali o que aquele cara fez para criar o personagem, é um negócio estupefaciente, né? No bom sentido. Muito bem, hoje também é aniversário da grande ex-jogadora de vôlei Ana Moser. Quem não se lembra das cortadas da Ana Moser, né? E 14 de agosto é também aniversário de falecimento do Alceu Amoroso Lima, crítico literário, professor, pensador, escritor e líder católico brasileiro. Também morreu o empresário italiano, fundador da Ferrari, né? Você que gosta daquele cavalinho, que você gosta de Fórmula 1, então, Enzo Ferrari morreu no dia 14 de agosto de 1988. É um caso de sucesso, o Enzo Ferrari. Também é aniversário de morte do dramaturgo, poeta e ensaísta alemão Bertolt Brecht, né? Morreu no dia 14 de agosto de 1956. Então, ele escreveu vários livros aqui, vou falar alguns, você pode achar muitos desses livros, todos esses livros que eu vou citar agora, você pode achar gratuitamente na internet em PDF para você conhecer um pouco da obra do dramaturgo Bertolt Brecht, né? É o Círculo do Giz Caucasiano, o casamento do pequeno burguês, a vida de Galileu, que não li nenhum desses livros, mas eu já li uma crítica sobre essa biografia do Galileu. Dizem que é uma das mais completas obras sobre esse gênio, né, da astronomia, que é Galileu Galilei. A Santa Joana dos Matadouros, a Óperas dos Três Vinténs, Antologia Poética e Sem Poesias. Esses são os livros que eu escolhi aqui para trazer para vocês, que estão disponíveis na internet de graça. E também é atribuído a ele um pequeno poema que eu vou ler aqui, chamado de Intertexto, né? Ontem eu falei aqui sobre um problema muito sério, que é a volta, né? A prática de racismo no Brasil. Evidentemente que o Brasil sempre foi um país racista. Ontem eu li um texto aqui do jornalista Reinaldo Azevedo, que ele falou, né, que o Joaquim Nabuco escreveu, o Joaquim Nabuco, que era um abolicionista, ele escreveu que a escravidão fez parte da formação do brasileiro. Então, continuar tratando o negro como naquela época, né, é quase que natural, né? Isso tudo estava ali. Teve uma repressão muito grande ali em governos anteriores, mas estranhamente não, né? Não foi casualmente, né? Nosso presidente tem pensamentos bem interessantes sobre a questão racial, né? Ele já disse que foi visitar um quilombo e
e ele disse que tinha o mais magro lá pesava 15 arrobas, né? Que não servia para nada, não sei o quê. Ele colocou um negro também na presidência da Fundação Palmares e é um dos mais ativos racistas do governo do presidente, eu esqueci o nome dele, né? Mas você pode achar na internet o que esse cara já andou dizendo por aí sobre os movimentos negros. Eu não sou um ativista, né? Eu não sou um ativista, mas as coisas têm acontecido assim de forma muito grave mesmo. Isso você vê lá nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, o que aconteceu lá, né? Então nós precisamos repensar isso. E esse poeminha aqui do Bertolt Brecht, né, intertexto, ele fala assim, ele falando um poema inspirado na Alemanha, no nazismo, né? Então ele fala assim, primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque não sou miseráveis. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo, né? Então, isso aqui, primeiro são os negros lá de São Paulo, depois os negros lá do Paraná, que a juíza atribuiu a própria condição da pessoa como uma condição para ser criminoso, né? Quer dizer, um juiz de direito. É um negócio grave. Então, policiais brasileiros colocando o pé numa mulher negra lá em São Paulo e desembargador ofendendo aí guarda municipal, essas coisas. Então, existe racismo, mas agora está muito mais evidente, está muito mais notório, né? Então, se você não está se importando com nada disso, é melhor se importar, porque um dia poderão levar você também, mas aí já pode ser tarde, porque você não se importou e ninguém vai se importar com você, né? Então vamos fazer aí uma corrente, porque isso... Corrente não, vamos apenas refletir e de certa forma, protestar pacificamente sobre essas coisas, né? Então, muito bem, dito tudo isso, vamos aqui entrar no nosso tema, que é o que faz o vereador, né? Como vocês sabem, o calendário eleitoral normal, geralmente o primeiro turno ocorreria no dia 4 de outubro e o segundo turno 25 de outubro. Então esse aí era o calendário normal. Em função da Covid, em função da pandemia, foi feito aí a Constituição foi alterada pela emenda constitucional número 106, né, devido à pandemia, para mudar as datas das eleições, que agora passou para 15 de novembro, o dia que se comemora o dia da proclamação da República, e o segundo turno em 29 de novembro desse ano, né? Muito bem. Então, a Constituição Federal é que garante tudo isso, né? A nossa Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, né? Então, a questão racial que eu falei há pouco, ela está dentro aqui da dignidade da pessoa humana, certo? Muito bem. E por que nós votamos? Porque a Constituição diz que nós somos um Estado democrático de direito. Isso é um contraponto a um Estado ditatorial, né? Qual é a diferença principal? Uma das diferenças, porque a democracia ela não se caracteriza somente pela sua capacidade de votar, pelo seu direito de votar. Não é só isso, tem também muitas coisas aí. Nós vamos ver aqui ainda, qualquer dia desse, na semana que vem talvez,
falar sobre o artigo 5º da Constituição, que ali está tudo, aquilo ali representa a democracia, que é a segurança do direito às liberdades individuais. Então, entre uma dessas liberdades, nós temos a liberdade política, de posicionamento político e de escolher os nossos representantes. Porque não dá, o poder emana do povo, mas não dá para tomar decisão tendo que consultar todos os 120, 130 milhões de eleitores. Então, encontrou-se aí um jeito da democracia representativa, onde esse eleitorado escolhe os seus representantes nos níveis federal, nos níveis estadual, no nível municipal, que é o caso dos vereadores, né? Então, a eleição desse ano, ela é uma eleição municipal. Ela vai eleger os executivos, os prefeitos e também os vereadores, que são representantes do povo no âmbito municipal, né, que é o terceiro âmbito de poder da República, né? Então, vamos aqui fazer aqui umas reflexões sobre isso, né? Então, você está aí prestes a escolher o nome para representá-lo na Câmara Municipal. Não vamos falar de prefeito ainda, né? Vamos fazer um programa também só para falar do prefeito. Mas o que eu vou dizer agora serve para qualquer coisa, né? Afinal de contas, nós somos uma das características do nosso individualismo que é semelhante a uma empresa, porque a empresa ela tem um processo de escolha dos seus empregados, né? Então, uma empresa ela não contrata ou porque evidentemente que tem funções dentro de uma empresa que é mais adequada para mulheres, e tem também funções na empresa que é mais adequada para homens, dependendo do tipo de serviço, né? Mas a maioria dos cargos, elas, tanto homens quanto mulheres, elas são capazes de fazer essas coisas. Mas tem umas que as mulheres são muito mais adequadas, né? Então, quando você entra numa empresa, a empresa tem responsabilidade, a empresa sabe o que você tem que fazer lá. E para saber o que você vai fazer lá, a ciência da administração, né, desenvolveu aí vários tipos de testes para saber se você tem aptidão para o tipo de trabalho que você vai ser contratado para fazer, né? Tem cargos, por exemplo, o cargo de eletricista, né, que eu trabalhei numa empresa de energia elétrica. Então, vamos pegar aí o cargo de eletricista, que precisa que a pessoa passe pelo teste físico, né? Porque, afinal de contas, o eletricista trabalha no sol, tem que subir escada, tem que carregar, eventualmente, peso. Então, precisa de uma compreensão física melhor do que uma pessoa que vai trabalhar em escritório. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as empresas, elas têm protocolos, elas têm processos, elas têm procedimentos de saber se aquela pessoa que está sendo contratada, ela é realmente adequada para executar as atividades que a empresa precisa, certo? Muito bem. Então, quando o empregado é contratado e comete e não consegue executar as suas responsabilidades de acordo com como a empresa deseja, isso quer dizer que a empresa falhou na contratação dessa pessoa. Então, a saída é demiti-lo, né? No caso de uma empresa privada, é simples. No caso de uma empresa pública, tem aí aliás, no caso para qualquer tipo de trabalho, né? Tem aí os 90 dias, que é o período
experiência, né? Período de experiência, que está lá na CLT, que você tem aí 90 dias para testar a pessoa. Então, você pode demitir a pessoa aí tranquilamente nesse prazo de 90 dias. Mas uma vez que passou dos 90 dias, então aí as coisas ficam mais difíceis. No caso de servidores, só se depois de instalação do PAD, processo administrativo, né? E no caso de empresa privada, não. Aí é só demitir mesmo, né? Porque afinal de contas a empresa não é empresa pública e o empresário não é obrigado a ficar com empregados que ele não deseja. Certo? Então é isso. Então as empresas têm os seus critérios para ter lá o departamento de recursos humanos, gestão de pessoas, lá tem os psicólogos, lá tem as pessoas ali que são formadas para reconhecer ali na entrevistas, nos testes e no acompanhamento se aquela pessoa realmente tem aptidão para desenvolver da melhor forma a sua função dentro da empresa, para que os clientes da empresa possam ter o melhor serviço, o melhor produto, certo? Muito bem, nós também temos os nossos critérios, né? Você escolhe, você tem seus critérios, por mais que você não se dê conta deles, mas você gosta de alguém, você se aproxima de alguém, você tem os seus amigos, você escolhe a pessoa que você quer casar, né, pelos seus critérios. Quando alguém lhe trai, né, quando alguém faz alguma coisa que você não espera, isso quer dizer que você não, o seu procedimento de escolha falhou, né? Falhou. Não adianta chorar. A culpa é sua. Você deixou a pessoa entrar na sua vida, você teve os motivos para isso, né? Então aí não tem como. Não tem como. Então o que a gente precisa fazer é melhorar os nossos critérios de escolha dos nossos amigos e principalmente dos nossos sócios, né? Dos nossos sócios. O que mais tem aí são problemas de sociedade, de empresarial mesmo, né? Que não consegue ali. Então, são raros as parcerias que duram muito tempo, né? Então, isso tudo tem a ver com critério. Agora, o que acontece é uma coisa. Então, você contrata uma pessoa pensando que ela é capaz de fazer uma coisa sem testá-la antes, né? Então você contrata apenas considerando o que você pensa. Mas isso não quer dizer que é verdade, você não tem nenhum dado da realidade, você só espera que a pessoa funcione do jeito que você espera. É assim com os amigos, é assim com os empregados, é assim principalmente com a pessoa que você vai casar. Então você idealiza uma pessoa, né? É muito comum que diz assim, você não casou com a pessoa, você não casou com a pessoa que você imaginou que estivesse casando, né? Então os motivos, por que uma empresa contrata uma pessoa? Porque ela espera que aquela pessoa cumpra uma função dentro da sua empresa da melhor forma possível. E se quando você erra quando você erra no processo de descobrir se aquela pessoa tem capacidade, ela falha e você tem que você vai ficar insatisfeito com ela, né? E para casamento também, para a sociedade também. O que se espera do casamento? O casamento é uma sociedade onde as pessoas se juntam para construir uma coisa, uma terceira coisa, né? Os dois juntos para que a vida dos dois melhore, né? Coisas que eles não podiam fazer separadamente, sozinho. Então, as duas pessoas, evidentemente que as pessoas que se decidiram casar, elas têm suas próprias razões, né? Mas estou falando das pessoas que se propõem a casar. Então, a pessoa não vai se moldar a outra, você não espera ter poder total sobre a outra. Quando você casa pensando que vai controlar a pessoa, você está ferrado, porque não vai acontecer. E se acontecer, uma hora vai explodir, né? Muito bem. E tudo isso, por que isso tem a ver com a função com o vereador?
ou com qualquer político, né? Mas aqui hoje nós estamos exclusivamente falando de vereadores. É porque eu vejo muito nas redes sociais você falar que o vereador, que os políticos são nossos empregados, certo? Se nós somos nossos empregados, e é verdade porque nós pagamos os salários e eles não trabalham para você individualmente, eles trabalham para a coletividade onde você está. Eles trabalham para a sociedade onde você está. Cada um do seu nível. Os deputados federais, eles criam leis para todo o país, né, para melhorar a vida do povo. Os senadores, né, eles criam ali, representam os estados, né, porque quem representa o povo no Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados. É lá que é o fórum para pensar na vida cotidiana, na vida ali da sociedade. Os senadores não, os senadores têm ali a função, eles representam o Estado, né? O Estado de onde eles estão. Aqui, mas essas funções ali se misturam um pouco, né? Muito bem. Os deputados estaduais, eles têm a responsabilidade de cuidar de características que só aquele estado tem, né, ali para o estado. Por exemplo, a Assembleia Legislativa do Maranhão, ela se interessa pelas coisas do Maranhão, né? Os deputados da Câmara Federal se importam com as pessoas do Brasil inteiro, né? Cada um puxando ali para o seu estado, né, ali. Mas as leis que saem de lá são para todos. E os vereadores cuidam ali dos municípios, né? Então, nós estamos escolhendo pessoas que conhecem ou deviam conhecer muito bem a nossa realidade, certo? Então, você não contrata na sua empresa alguém só porque é seu amigo, só porque é um cara bonzinho, só porque... Não, ele tem função. Vamos continuar. Deu aqui um problema no celular, mas vamos continuar. Muito bem, então, como eu dizia, você vai escolher as pessoas para uma determinada função, né? Então, não dá para esperar uma coisa, não dá para você contratar uma pessoa só porque ela é sua amiga. Você não vai casar com uma pessoa só porque ela é sua amiga. Você não vai ter um amigo só porque ele é seu amigo, tudo bem, né? Mas quando você sai ali da amizade, né? Então, negócio, amizade à parte, amizade à parte, tem esse ditado, que ele é muito sábio, porque exatamente isso, né? Não é porque você é seu amigo que ele vai ser um bom sócio, não é porque ele é seu amigo que ele vai ser um bom esposo, uma boa esposa, não é porque ele é seu amigo que ele vai ser um bom empregado na sua empresa, não é porque você é amigo que você vai ser um bom chefe, nada disso, porque as coisas são outro âmbito, né? Nós já falamos aqui que nós temos vários personagens durante o dia, né? Você começa a sair de casa como filho, depois você é pedestre, ou então você é motorista, você é usuário de ônibus, depois você chega na empresa, você é empregado, mas quando você chega em casa e tem esposa, você é o marido. Então, cada lugar desse tem suas próprias regras, né? Você não pode confundir a sua amizade com a sua condição de empregado ou de chefe, com a sua posição de marido ou de mulher. A amizade faz parte, mas a amizade faz parte para a boa convivência, mas quando você está ali naquele personagem, as regras são outras. As regras são outras, né? Você, enquanto juiz, não pode decidir só porque a pessoa é seu amigo. Inclusive, é vedado ao juiz decidir quando ele tem muita aproximação com a pessoa. Testemunhas não podem testemunhar se for comprovado que eles são amigos, né? Tudo isso para separar a questão ali, a questão moral. Então votar no vereador só porque ele é seu amigo não vai dar certo. Porque o que a gente vê aí nas redes sociais, por exemplo, é as pessoas reclamando dos vereadores que não fazem nada. Tem uns que
que diz aí, sem nenhum nexo, é tão fora de contexto, é tão sem noção que nem é certo nem errado. É quando você compara um profissional com... Né, geralmente é muito comum você ler assim, um gari é mais importante que um vereador, né? Mas essa comparação ela não existe porque você está comparando funções totalmente diferentes, né? O gari é importante, o vereador também é importante. Os dois têm que existir, né? Aqui o vereador trabalha muito pouco, mas o vereador não precisa estar realmente na Câmara todos os dias, né? Parece que pelo menos, no mínimo 3 sessões, né, é suficiente, porque o vereador, o político, ele tem que estar ali na sua comunidade, atendendo as pessoas, e quando ele vai na Câmara, lá, quando tem as pautas, não dá para fazer lei todo dia, não dá para fazer projeto todo dia, não dá para fiscalizar o prefeito todo dia, né? Tem ali os seus ciclos, também existem os ciclos, né? Mas o importante é que o vereador exista, porque quando precisa dele, ele tem que estar postos ali. É que nem o seu freio. Você anda, você está o freio do seu carro, da sua bicicleta, da sua moto, você está ali andando, você passa aí horas e horas sem pisar no freio, sem precisar do freio. Mas isso não quer dizer que você não tem que ter freio. Você tem que ter o freio, porque quando você precisa, ele vai lhe ajudar. E o freio, quando o freio é acionado, é no momento realmente sempre crítico, porque se o freio falhar, vai acontecer algum acidente com você. Porque você só pisa no freio quando você está em perigo. Ou então, você precisa realmente parar. E o vereador, mal comparando aí, ou bem comparando, ele tem mais essa função de freio. Bom dia, meu querido amigo Paulinho Santana. Seja bem-vindo. Então, as câmaras municipais, né? As câmaras municipais, elas têm o dever de acompanhar, mas esse acompanhamento tem regras para esse acompanhamento, né? O vereador não pode entrar no gabinete do prefeito ou sair entrando na prefeitura procurando as coisas. Não, o prefeito tem a obrigação de mandar os relatórios. Tem aí a questão do portal da transparência, que todo gestor público tem a obrigação de tornar público os seus atos, né? E o vereador, ele está ali atento a essas coisas. Então, o critério, você tem que saber se a pessoa tem predisposição para essas coisas. Tem predisposição para fazer as leis. Pelo menos tem que ser alfabetizado, né? Alfabetizado, porque ele vai ler leis, né? Ele precisa entender ali o negócio, porque existem aquelas leis, né, que ninguém entende, porque são mal feitas, né? E ao invés da lei ter ali a sua eficácia, ela faz criar mais confusão, como a lei das delações, por exemplo. É uma lei que se hoje as coisas estão aí, foi uma lei totalmente feita ali em 2003, naquela época que a Dilma estava pressionada, então fez ali uma lei de qualquer jeito, né? Bom dia, Josenito, estou lhe acompanhando, vamos já falar sobre isso. Obrigado aqui por estar aqui, né? Então, uma lei não pode ser feita assim de qualquer jeito. Então, para que existe tantos representantes? Que para cada um trazer a sua própria cultura, a sua própria posição, para se posicionar ali diante daquela mudança que será preciso ser feita na questão da lei municipal. Então, a pessoa ela tem que ser uma liderança, ela tem que conhecer os problemas do povo, mas para transformar os anseios do povo, numa regra coletiva, a pessoa tem que entender um pouco ali, até da gramática do português, né? Do português.
apesar da Constituição, não basta que você seja alfabetizado e tenha ali uma certa idade, e você pode ser até presidente da República, que está certo, né? Que está certo. Mas agora isso aí, a Constituição deu liberdade para todo mundo se candidatar. Mas você é o recrutador dessas pessoas. Nós sempre nos orgulhamos de dizer que os políticos trabalham para nós, então nós somos responsáveis pela escolha deles. Então, um dos critérios que você tem que fazer, é porque fulano é bonzinho, porque fulano ajuda todo mundo. Olha, o vereador não é para ajudar todo mundo individualmente, não. Então, você vota pelos motivos errados, né? Você vota pelos motivos errados. Você tem aí a sua concepção de pessoa bonzinha, que é aquela pessoa que ajuda todo mundo, geralmente, né? Mas quando ela chega lá quando ela chega lá na Câmara, se ela continuar fazendo o que ela fazia antes para se eleger, ela não está cumprindo a função legislativa dela, a função que exige dela, né? E aí você vai ficar reclamando do mesmo jeito. Mas aí você não reclama porque é seu amigo, é meu amigo, então tem que estar lá. Mas você reclama do outro que não está fazendo também o que seu amigo devia estar fazendo. Então nós somos responsáveis por isso. Nós temos que ter uma visão. Você é o responsável por procurar os políticos para lhe representar. Então você também tem que fazer aí uma evolução. Entender melhor como essas coisas funcionam, né? Então, muito bem. Vamos aqui. E onde é que está onde é que está gravado o que um vereador faz? Está na Constituição, está na lei eleitoral, está na Constituição estadual e está principalmente na lei orgânica que todo município tem que ter. Você já leu a lei orgânica de Tutóia? Então leia a lei orgânica de Tutóia, que está tudo ali. Então comece, se você conhecer a lei orgânica, principalmente ali no artigo 24, né, que é onde tem as competências da Câmara, você sabendo o que um vereador faz, você terá melhor condição de atualizar seus critérios, de aprimorar seus critérios de escolha. Né? Fulano, sou seu amigo, eu vou votar em você. Mas aí, esse não é o melhor critério. Porque você quer um vereador lá para pensar no sistema tributário municipal, para cuidar do plano diretor do município, para criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixação dos salários dessas pessoas. Criação, estruturação e atribuição dos órgãos da administração municipal, diretos, indiretos ou vinculados. Pensar no patrimônio do município, né? Cuidar dos símbolos municipais e seus usos, autorização e concessão de novos serviços. Então, olha só, a questão é intelectual. A atividade principal do vereador, ela é intelectual. Ela é intelectual. Né? Principalmente no sistema tributário, no plano diretor da cidade, do município, que distribuir ali o que é residencial, o que é rural, aquele negócio todo, né? Organizar a cidade. Né? É da competência exclusiva da Câmara Municipal. Né? Se é competência da Câmara Municipal, é responsabilidade do vereador. Né? Está lá a instalação e funcionamento da própria Câmara, elaboração do regimento interno, posse de seus membros, eleição e composição e atribuições da mesa diretora. Número de sessões ordinárias mensais será no mínimo de 3 e no máximo de 12. Olha só, você está falando aí que o vereador devia estar todo dia lá, mas a própria lei diz o seguinte: o número de sessões ordinárias mensais será no mínimo 3, no máximo de 12. Ou seja, no mínimo aí 3, no máximo aí 3 por semana. Isso está na lei. Isso está na lei.
O vereador não tem que fazer, não tem nada a fazer todo dia lá na Câmara. Ele vai lá para as sessões para discutir as pautas, porque não tem aquele... Você, evidentemente, gosta de futebol, mas qual é o jogo bom? O jogo bom é aquele jogo que o juiz praticamente não aparece. Porque os jogadores estão ali, todos eles dentro da regra, de uma forma tão bacana que o juiz não interfere praticamente e o jogo flui. Então, quanto menos o vereador aparecer, melhor para a sociedade. Isso quer dizer que a sociedade está funcionando direitinho. Porque quando tem que fazer uma lei, é porque tem um problema na sociedade, que tem que ser revisto. Ontem eu falei aqui do racismo. Por que tem uma lei de racismo no Brasil? Porque a sociedade não entendeu que cor de pele não é raça. Que cor de pele não é raça, que cor de pele não é critério para você empregar, para você humilhar as pessoas. Não é. Por que tem uma lei de feminicídio? Porque no Brasil se mata as mulheres porque elas são simplesmente mulheres. Por que tem a lei da Maria da Penha? Porque os maridos batem nas mulheres. Então, um país que tem leis desse tipo é um país com problemas sociais. É um país com problema de relacionamento. Então, quando o seu candidato chegar, você pergunte o que você vai... Olha, eu tenho aqui uma demanda, nós temos que melhorar aqui a infraestrutura, nós temos que reduzir o valor do IPTU, nós temos que melhorar aqui a educação. Então, o seu representante tem que levar uma pauta coletiva para a Câmara. É isso que você tem que... O critério é esse. Qual é? O que você vai fazer quando você for vereador? Qual é o seu projeto que você vai fazer lá? Como é que você vai melhorar a vida coletiva? Não é a minha vida individual. Você vai fazer pressão para o prefeito asfaltar a rua? É bacana isso. Minha querida sobrinha Odaleia, poxa, que bom você estar aqui, viu? Essa é a pauta, os critérios que você tem que desenvolver é nesse sentido, né? Olha, a Câmara Municipal autoriza o prefeito a se ausentar do município quando a ausência exceder a 15 dias, né? Passa por isso. A Câmara Municipal, os vereadores dão posse ao prefeito e ao vice-prefeito e também fazer ali o seu impeachment, né, que é o impedimento de suas renúncias. A Câmara Municipal, ela processa e julga o prefeito e o vice-prefeito e também os seus pares. Então, não é o seu amigo que vai para lá, é uma pessoa com capacidade de raciocinar com relação a essas coisas. Não é porque a pessoa era um bom empregado público, era um bom servidor em hospital, era bom comerciante, era bom não sei o quê. Não é isso. Você tem que saber se ele tem condição de julgar o prefeito, se ele tem condição de julgar os seus pares, se ele tem condição de fazer um projeto. Certo? Muito bem. Ó, se ele tem capacidade de julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito, após parecer prévio do órgão de contas, ele sabe ler um balanço, um relatório de prestação de contas do prefeito? Tem que saber se ele sabe ler essas coisas, se entender essas coisas. Ele é capaz de aprovar, de analisar convênios celebrados pelo prefeito? Ele é capaz de sustar, ou seja, de vetar atos normativos do prefeito quando exorbitarem o poder regulamentar dos limites da delegação legislativa? Você já ouviu falar em veto, né? Então o prefeito baixa lá um decreto que a Câmara, que o povo, que é representado pela Câmara, entende que extrapola ali as regulamentações. Então o vereador ele tem que ter esse discernimento para saber se o prefeito está agindo de modo correto, né? Fiscalizar e controlar diretamente os atos do executivo,
Mas isso tem critérios para isso, não é de qualquer jeito. Um vereador não pode invadir um hospital, como fizeram aí. Não pode isso. Não pode. Não pode. Não pode invadir, né? Não pode invadir. Né? Então você tá vendo aí que as coisas são muito mais complexas do que você apenas ter o critério de amizade, porque a pessoa ajudava todo mundo, aquele negócio todo. Você não tem que ir na Câmara pedir nada para você, não tem que pedir passagem. Essa parte social, né, no Brasil, convencionou-se que o trabalho social que é feito pela pessoa comum lhe dá o direito de se tornar um político. Um político não é uma pessoa que trabalha pelo social ali, num certo ponto. Ele trabalha pelo social como um todo, pelo coletivo. Por que tem muitos vereadores? Porque ele representa ali o bairro, ele pode trazer melhorias ali para o seu bairro, por exemplo. Assim como os deputados federais, eles trazem emenda para os seus estados. Mas o deputado estadual, ele tem o seu núcleo de votação. Às vezes é o deputado do interior, então ele vai trazer emendas lá para o seu interior, lá para a região onde ele teve mais votos, né? Então, o vereador, ele tem ali a obrigação, né? Tem que saber de onde ele foi que ele teve mais votos para dar aquele retorno para aquela população ali. São 3 vereadores, né? Então, o que a sociedade precisa fazer é se organizar nos seus bairros e escolher o seu representante lá para levar as reivindicações, né? Quando o vereador faz lei, uma lei municipal, ela serve para todo o município, para todas as pessoas. Mas quando ele quer uma melhoria, né? Fazer alguma pressão no prefeito, alguma emenda lá, para fazer uma asfalto em determinada rua, aquele negócio todo, né? O vereador, ele tem participação ali na montagem das ações, do calendário de ações do executivo. Tá claro isso? Então, a questão, leiam, está na internet a Lei Orgânica de Tutóia. Se você não quiser ler todo, leia aí o artigo 24, onde tem as competências da Câmara Municipal. Para que você realmente elege um vereador? Não é por que você elege vereador. Aqui no artigo 24 da Lei Orgânica de Tutóia, que é uma constituiçãozinha do município, né? Lê também o artigo 25 para você saber quais são as competências exclusivas da Câmara Municipal. Tudo que tiver nesse artigo 25 são atividades, são responsabilidades do vereador. Né? Então, apesar de não ter, como eu vou repetir aqui, apesar de não ter a obrigatoriedade, que está correto, a Constituição, ela apenas exige, né, idade mínima e que seja alfabetizado. Né? Porque tem pessoas, né, que são líderes, que têm bons pensamentos. Agora, porque os políticos, eles têm seus assessores, né? Seus assessores. Então, por que tem os assessores? Porque você não é obrigado a saber de tudo, né? Não é obrigado a saber de tudo. Não é obrigado a saber de tudo. Então, olha só, para um vereador, basta que ele tenha 18 anos de idade. Né? 18 anos de idade.
Você pode ser um vereador aí com 20 anos, 19 anos. Certo? Só isso. E que seja alfabetizado, que esteja ali, e que tenha os documentos tudo direitinho, né? Então, o que é preciso para se candidatar a um vereador? Ter nacionalidade brasileira, brasileiro nato ou naturalizado, possuir pleno exercício dos seus direitos políticos, ou seja, não está envolvido aí de um processo penal ou criminal, ser alfabetizado, saber ler e escrever, estar afiliado a um partido político por, no mínimo, um ano antes da eleição, ter domicílio eleitoral no município que pretende concorrer no mínimo um ano antes da eleição, ou seja, tem que morar no município um ano antes, estar quites com a justiça eleitoral, ou seja, votar todos os anos, ter 18 anos de idade na data limite do registro da candidatura e certificado de reservistas para pessoas do sexo masculino. Essas são as regras básicas para você se candidatar. Agora, você sabe que o vereador, ele tem uma função. Você está contratando um empregado, como você gosta de falar aí, que os políticos são nossos empregados. Então, você está contratando esse empregado para fazer o quê? Não é o que ele vem fazendo. Porque ninguém fora da Câmara faz o que um vereador tem que fazer. Tudo que uma pessoa faz fora da Câmara não é o que ele vai fazer, que ele tem que fazer na Câmara, que ele é obrigado a fazer na Câmara. Esse é um problema sério. Você vota pelas atividades que ele faz hoje para fazer uma outra que não tem nada a ver com isso. E depois você vai precisar dessa pessoa lá. Né? Então, quando chegar o seu candidato, pergunte para ele. Você já leu a Lei Orgânica de Tutóia? Nonato Nunes, meu querido, obrigado pela companhia. Você já leu a Lei Orgânica de Porto Velho? Você já leu a Lei Orgânica de Tutóia aqui no nosso município? Mas todo município tem uma lei orgânica. Lá estão. Ou então leia um artigo, mas é bom ler a lei orgânica porque é o documento oficial. É lá que está as atribuições do vereador, certo? Então, todo mundo fala em renovação, esse negócio de renovação, tem que mudar, tem que renovar. Bom, tem que renovar por quê? Por que tem que renovar? Aí o candidato, eu represento a renovação, certo? Perfeitamente. Nós tivemos problemas com a Câmara, nós estamos tendo problemas com a Câmara esse ano. Qual é a inovação que você vai fazer para melhorar a Câmara? O cara tem que dizer. Porque só dizer que tem que inovar, que não vote em candidatos que já são vereadores, por que não? O critério não é, o critério não pode ser só porque o cara já é. O critério tem que ser o que foi que ele fez lá, ué. Esse é o critério correto. Então, você quer mudar, você tem que saber mudar para quê? O que você quer mudar? Você tem que ter isso muito claro. Os vereadores não fiscalizam o prefeito direito. Ok, perfeito. Então, o que você vai fazer para fiscalizar o prefeito direitinho aí? Faça aí os detalhes aí para poder lhe cobrar. Então, esse negócio de renovação, o que é renovação? Pode ser qualquer coisa, inclusive nada. Então, um candidato não pode se achar que merece uma vaga na Câmara só porque ele é o novo, né? Você viu aí o que aconteceu com o novo no país aí? A nova política, cadê a nova política? Não se tem definição do que é a nova política. Não se tem definição do que é renovação na política. Não tem isso. Ok? Então, nosso tempo estourou. Hoje o assunto é muito bacana. Talvez eu volte com esse assunto quando estiver mais perto das eleições, porque é um negócio... Cara, você reclama dos políticos, mas você
não se prepara para votar, você não se desenvolve como eleitor, você só cobra que o político seja uma boa pessoa, que ele faça as coisas corretas. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, como recrutador, como responsável da escolha dos nossos empregados, como nós gostamos de falar? Nós temos que fazer essa reflexão. Nós somos culpados. Se o cara é ladrão, porque, olha, o poder e dinheiro não transforma pessoas, não. O poder e o dinheiro só potencializa o que você já é. Né? Se você é ladrão, você vai ser ladrão fora da política e dentro da política. Dentro da empresa, onde a pessoa for, ela vai ser, ela vai ser um criminoso. Porque você não está fazendo o seu trabalho de recrutador corretamente. Ok? Já passamos aqui quase 5 minutos. Então, olha, para mim foi ótimo, espero que tenha sido bom para vocês. Se você não entender alguma coisa, coloque aí nos comentários, ou então liga lá, manda uma mensagem para o meu WhatsApp 98, que é o DDD do Maranhão, 98458-4783. 98458-4783. Manda uma mensagem aí para a gente discutir isso. Vamos debater, mas debater nesses termos aí. Debater nessas bases. Essa que é a base correta para você tomar uma decisão correta e parar de reclamar. E se colocar como responsável também. Os políticos, eles não caem de paraquedas, eles não vêm de outro planeta. É você que coloca ele lá. E se ele se torna lá um pária, se ele se desenvolve como criminoso e não como uma pessoa que cuida da sociedade, então você está com os seus critérios errados. Nós estamos com os critérios errados. Então, para encerrar de vez agora, leia o artigo 24 e 25, aqui no caso da Lei Orgânica de Tutóia, e leia lá na sua lei orgânica do seu município os artigos que falam das competências e responsabilidade das câmaras, né? Ainda vou trazer aqui, acho que na próxima semana vamos tratar aqui do regimento interno, como é que funciona a Câmara Municipal de Tutóia, que cada regimento interno é único, ok? Então, olha, tem aí um ótimo final de semana, continue usando máscara, continue cuidando aí do distanciamento social, porque parece normal, mas as coisas não estão normais ainda não. É apenas uma, eu diria aí, uma falsa normalidade. Cuidado, muito cuidado, tá bom? Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço para vocês e muito obrigado pela companhia. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Tunasmar 87,9 FM.